Fala guerreiro, fala guerreira, eu sou o pastor Aija Lomberto e você está no meu canal Guia para o Apocalipse. Seja mais do que bem-vindos e no guia de hoje nós vamos falar sobre armazenamento de alimento entre os cristãos. Seria isso uma falta de fé? Fica aqui comigo porque você vai ter as respostas bíblicas sobre esse tema. É logo após a vinheta. Guerras, tensões sociais e crises econômicas têm marcado os últimos tempos. Tudo isso estava predito nas Escrituras para acontecer. E não apenas esses fatores, mas também a fome. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 7, que haverá fome em vários lugares da terra. Isso Jesus falou no seu sermão profético, portanto, escatológico. A Bíblia diz também em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, que surgirá um agente escatológico cavalgando um cavalo preto, tendo uma balança na mão. Esse ser representa a fome global. A balança em sua mão significa que os condimentos terão os seus preços elevados, fruto da guerra e da crise econômica. E o que é que estamos à beira de enfrentar hoje? Uma terceira GM, tensão na Europa, guerra entre Rússia e Ucrânia, forças cosmocráticas como a OTAN se organizando e se preparando para um conflito bélico nos mostra que tudo aquilo que foi profetizado está às portas. E se o conflito global de fato eclodir, isso vai resultar indubitavelmente em fome. Há daqueles que possam pensar, mas nós estamos no Brasil, isso não vai nos afetar. Sim, vai nos afetar. Ainda que não nos afete de forma direta, o que vai resultar em escassez. E a grande pergunta é, os cristãos podem armazenar alimentos? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 21 e versículo 22, na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo isso em um só momento. Portanto, assim fundamento bíblico para armazenamento de alimentos. Não é falta de fé, pelo contrário, isso é destacado nas Escrituras como uma virtude, um ato de sabedoria. O que a Bíblia vai condenar é a autossuficiência do homem, que a partir dos bens que ele possa armazenar ou dos alimentos que ele possa armazenar, ele vem achar que não depende mais da provisão do Criador. E aqui eu quero destacar para você que a Bíblia apresenta providência divina e preparação humana como caminhando juntas. Ora, aquele que armazena, aquele que se prepara, sabe que só faz isso porque recebeu a provisão do Senhor. E a providência do Senhor não anula a preparação humana. O grande exemplo disso é José no Egito. Pela providência divina foi revelada ao faraó que um período de fome viria sobre toda a terra. José interpretou a revelação e entendeu sabiamente que era necessário armazenar alimentos para o tempo da crise. A Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 6, que Deus manda Noé não apenas preparar a arca, mas também armazenar alimentos para alimentar a sua família e os animais. O que dizer de Israel, que tinha pessoas e celeiros reservados para armazenamento de alimentos? A própria existência de celeiros, um lugar reservado para se armazenar, mostra que a cultura do armazenamento, sim, fazia parte de Israel e sim, faz parte do hábito do povo de Deus. O que a Bíblia condena enfaticamente é a avareza em decorrência daquilo que você tem, daquilo que você armazena, daquilo que você produz. O homem precisa entender que tudo que ele tem é fruto da provisão de Deus. Quando pensa o contrário, por Deus é repreendido. Foi isso que Jesus falou na parábola do homem rico que tinha um celeiro abastado e iria destruí-lo para construir outro maior para colocar os seus alimentos. Ele colocou a sua confiança nos seus bens terrenos. E Jesus fez questão de dizer que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui.
Mas mesmo assim alguém pode dizer, não é preciso armazenar nada, isso é falta de fé. Será que vocês não se lembram do maná, quando Deus disse, não armazene para outro dia? Querido, o maná estava circunscrito a um período de teste específico. A Bíblia diz claramente que eles não poderiam armazenar para outro dia, porque isso se tratava de um teste de fé, um teste de fidelidade, um teste de confiança na palavra de Deus que os orientou. A cada dia eu mandarei o maná. E vale destacar que no próprio contexto do maná, na sexta-feira, eles poderiam armazenar em uma porção dupla pelo sábado, já que no sábado eles não trabalhavam. Porque o maná se tratava exatamente disso. Um teste na fidelidade de Israel em relação à palavra do Senhor. Mas vale ressaltar que depois do período de teste de Israel no deserto, quando entraram na terra, o maná cessou. E não apenas isso, Israel passou a ser uma comunidade agrícola. Plantavam e colhiam. E o próprio Senhor os orientou, inclusive em festas sagradas, que eles deveriam armazenar. Portanto, a passagem do maná não pode ser usada como desculpa para não se preparar. Mais uma vez, a confiança no Deus que provê não anula a necessidade da preparação. Provisão e preparação precisam caminhar de forma simultânea, porque o Deus que provê é o mesmo Deus que nos ordena a nos preparar. E nesse cenário dos últimos dias, não tenha dúvida, a Bíblia diz claramente, haverá fome. Portanto, não é falta de fé armazenar alimentos nessa hora final. É, contudo, falta de fé conhecer o que a Bíblia diz sobre o futuro e não se preparar para isso. Que Deus abençoe você e a sua família. Se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe essa mensagem de preparação para mais alguém. E não se esqueça, esteja sempre preparado para aquilo que nos foi revelado. Deus abençoe.